Bom, pessoal, boa noite aí. Deixar ela gravada, né? Hoje eu vou fazer uma aula mais rápida aí, né? Da nossa de eletrônica aplicada. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui. Bom, é, na eletrônica, né, pessoal, assim como também na parte eletrotécnica, a gente também precisa fazer as medições, né? Só que ainda aqui vai um cuidado ainda maior, né? Já que na eletrônica os equipamentos são muito mais sensíveis, principalmente a sobrecorrente, sobre tensão, né? Então, qualquer oscilaçãozinha suficiente para danificar. Pra vocês terem uma ideia, né? Aquela memória RAM que tem no computador, a nossa eletrostática, simplesmente você estoura aquele chipzinho de memória. Então, por isso que a gente tem, por exemplo, para mexer no eletrônico, a gente tem aquela pulseirinha de aterramento, né, que conecta, por exemplo, na bancada, ou a gente está com o pé descalço, um dos pés descalço em contato no chão, para evitar essa estática, né. E também a gente tem que ter a noção das medidas, né. Então, a mesma coisa vale, né, como eu falei na eletrotécnica, né, para medir tensão, né, medir tensão, a gente coloca ele em paralelo com o que a gente quer medir. Se é corrente, tem que medir em série, né? E na corrente, principalmente, né, para medir o amperímetro, não colocar na medida certa, principalmente que é na casa de milímetro, miliampere, né? Para não, como diz, extrapolar, né? E outra coisa aqui, pessoal, só para. Como falei, não, o amperímetro se coloca em. Ó, isso aqui, ó, pode dar um problema, ó. O amperímetro aqui, ó, você vai queimar ele, porque o amperímetro ele tem uma resistência zero, né, que ele tem que ficar em série. Então, você colocar em paralelo aqui, a corrente vai tudo para cá. Você causa um curto, principalmente o multímetro, né? Por isso que, por exemplo, vai medir é, corrente maior, né? Na casa do ampere, você coloca ele, você pode, aí você utiliza o alicate amperímetro, que aí você pode colocar até em altas tensões ali com grandes correntes. O multímetro, ele até mede a grandeza do ampere, porém, por alguns segundos, nunca extrapolar o tempo que o próprio fabricante estipula, né, para você também não ter problema em danificar o seu aparelho, né? Bom, o voltímetro, no caso o voltímetro, você tem que colocar ele em paralelo, né? Porque a resistência dele é infinita, porque é justamente para fazer a corrente vir para cá e fazer de fato a medição correta, colocar ele em paralelo, certo? Por isso que a resistência dele é infinita, você coloca ele em paralelo. Se você colocar aqui, ó, você vai aí, você pode danificar também. Como a resistência é infinita, você vai dissipar muito calor e também você vai danificar o seu amperímetro, então, o seu multímetro, né? No caso da resistência, para medir a resistência, você vai ligar ele em paralelo. Porém, agora aqui tem uma diferença, por exemplo, do voltímetro. Você vai retirar a resistência e nunca medir ele com o circuito ligado à fonte, né? Porque você vai danificar o seu aparelho. Então, desliga, né? Desliga para você não mesmo tomar um choque e não danificar o aparelho. Então, você retira a resistência e sim você faz a medida. Eu não preciso de estar energizado. O próprio multímetro faz essa contagem. Geralmente as resistências também tem aquele código de cor, né? Por exemplo, aquelas resistências tem aquele código de cor, a gente tem os quatro em quatro, né? Se você lê ele da esquerda para a direita, tem a primeira cor que indica o primeiro dígito, a segunda indica o segundo dígito, a terceiro o multiplicador e o quarto é o erro, certo? Aí você tem uma medida aproximada. Quiser fazer uma medição só para conferir se sua leitura está correta com a das cores, né? É uma forma também de fazer uma conferência. Um pessoal medir resistência, certo? Bom, o que a gente tem aqui também, pessoal, que eles também fazem na aula presencial, é o circuito retificador, né? Então, por exemplo, como funciona o inversor de frequência, né? O inversor de frequência é um circuito eletrônico que ele faz a retificação. Então, entra o sinal ali senoidal, né, na frequência de 60 Hz, de amplitude, no caso 220, 380, dependendo da sua tensão. Então, é um sinal senoidal com esse valor de tensão.
E o que que esse circuito eletrônico faz? Ele faz uma retificação, ou seja, ele tira a parte negativa ali e deixa só a parte positiva, né? E ele pega essa parte negativa e joga para cima. Então, primeiro ele joga a onda que antes era assim, agora ela é assim. Ela faz uma onda é, periódica cortada na parte negativa. Depois ela retifica, fazendo a modulação da frequência. E é assim, então, que o inversor, estou colocando isso aqui bem a grosso modo, pessoal, não estou aprofundando na eletrônica e como é a física em si, né? Só dando uma forma simplificada de como funciona o aparelho, né? Aí com isso ele modula a frequência. Modulando a frequência, ele modula a velocidade, porque outras coisas do motor, por exemplo, eu não consigo modular, que é fixo, né? É físico, é fixo, não tem como. Por exemplo, os barramentos ali, né, os polos, não consigo. Então, se é um motor 4 polos, 6 polos, 8 polos, 12 polos, não consigo mudar, é físico. A tensão também não consigo alterar, né? Então, corrente também, quase assim, poucas coisas, mas o que eu mudo mesmo é a frequência. Com a frequência eu modulo a velocidade, né? Então, consigo fazer essa modulação aí. Então, é um circuito retificador. Indo para os aparelhos de ar-condicionado, pessoal, principalmente o que tem a maior eletrônica embarcada nesse sistema é o VRF, né? O sistema VRF tem um sistema eletrônico muito grande, porque é a partir dele que vai ter as diferentes demandas de fluido refrigerante para as diferentes demandas, né? Então, por exemplo, uma sala está precisando de mais demanda de fluido refrigerante. Então, ele vai fazer o controle ali de eletrônico para poder, então, controlar um fluido refrigerante mais para aquele ambiente, menos para um. Então, ele faz esse controle para ter uma melhor eficiência, por exemplo, da gestão do fluxo de fluido refrigerante no meu sistema, né? Então, tudo isso faz o quê? É manipulação de sinal, pessoal, é manipulação de sinal elétrico. É simplesmente isso. Então, manipula o sinal. Então, para isso, faz o circuito eletrônico. O circuito eletrônico é para fazer. Então, usa-se um diodo, por exemplo, para retificar sinal. Usa um capacitor para modular alguma coisa, modular céu, modular frequência, um para modular amplitude, né, um indutor, um capacitor, né, para diminuir tensão. Então, você vai ter, né, o próprio resistor para também controlar a tensão e corrente. Então, você vai ter aí os diferentes componentes nas diferentes ligações para poder ter um sinal ali, ter uma manipulação do sinal, que por sua vez, essa manipulação é que vai fazer o controle de tudo aquilo que se deseja fazer. Então, a gente tem um exemplo clássico aí, ó, que é o diodo. Vou colocar ele aqui, ó, vou montar ele aqui só para vocês terem uma ideia. Vou procurar aqui uma fonte de tensão alternada. Então, deixa eu ver aqui. Só achar aqui. Fonte. Aqui, ó, não, é o osciloscópio, que é os medidores. Enfim. Então, potenciômetro, resistor, deixa eu achar ele aqui.
Vou colocar isso aqui de qualquer forma, vou colocar o gerador de função aqui. Pronto, ele gera essa tensão aqui. Vamos colocar um diodo. Vou achar o diodo aqui. Então vou só botar só em 90 graus aqui. Vou colocar um resistor. As ligações, certo? Vou colocar aqui. Aqui. Certo? Só ajustar aqui. Colocar a frequência então de 60 Hz. Colocar aqui ó 220, certo? Então 220 volts, frequência 60 Hz, senoidal, certo? Então, vou dar um OK aqui, ó. Vou colocar aqui 2.200 ohms, certo? Dá um OK. O diodo aqui vou deixar ele a 0,7. Vou colocar então para rodar aqui. Ó, tá vendo? Como é que a gente vai ver esse sinal? A gente pode vir aqui, ó. Só aqui, ó. O que que eu vou fazer? Vou colocar um osciloscópio aqui e outro aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. Opa, perdão, pessoal. Tem que colocar em paralelo. Só um minutinho. Colocar em paralelo aqui, em paralelo aqui. Deixa eu pôr um autoajuste aqui. Olha, pessoal, só tão... No caso aqui que vocês podem estar vendo, eu vou colocar um medidor aqui, ó. Vou mostrar aqui, pessoal. Deu errado aqui para a simulação. Tem um exemplo aqui, ó. Circuito retificador. Vou colocar ele para... Tá vendo? Então, aqui ele transforma, né? E tem aqui o circuito retificador. Então, tá vendo? Tem um sinal aqui, ó. Tá vendo? Ele faz uma retificação. Esse aqui, ó. Dá um exemplo, ó. Tá vendo? Ó? Vou pôr um autoajuste. Só ver um... Deixa eu só ver uma posição vertical aqui. Tá vendo? Então, ele faz, ó. Tem um sinal que entra senoidal, ele vai fazendo a retificação de meia onda, tá vendo? E faz a manipulação, certo? Então aqui é o jeito que faz, ó, tá vendo? Então,
entra um sinal senoidal e ele retifica, ele faz a retificação. Ok, pessoal, só para mostrar mesmo aí como funciona. Esse aqui, ó, é como se fosse do inversor, ele tem é uma ponte de diodo, é uma ponte retificadora. Certo? Vou dar um outro play aqui, ó, para mostrar, ó. Tá vendo? Dá um alto ajuste, certo? Lá, tá vendo? Ó, tem um sinal, ele vai. Então ele tira a parte que é, ó, então ele tira essa parte que era negativa, ele espelha e joga para cima, tá vendo? Então, o diodo faz isso, certo? Então era isso aí que eu queria mostrar para vocês aí. Bom, pessoal, então é isso aí. Vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou questionamento, não deixe de procurar. Bom, pessoal, aí vou desejar a vocês, então, uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem então todos com Deus e até a próxima.